Mais um vídeo da série Fármacos. Dessa vez eu vou falar sobre os diuréticos. Oi gente, meu nome é Lohane, eu sou fisioterapeuta e aqui nesse canal eu falo sobre saúde, esporte, tudo, fatores externos que influenciam nisso. E hoje eu vou falar um pouco sobre os diuréticos. O que é, como funciona, será que serve para emagrecimento? Bom, já vou adiantando, se você estiver falando de diminuir números de balança, pode ser que sim. Mas se você estiver falando de gordura corporal, não. E o Ozempic, ele entra nessa categoria de diuréticos? Vem comigo. Basicamente, os diuréticos, eles aumentam a quantidade de urina produzida. Ou seja, a gente elimina mais água e sódio através da filtragem ali lá nos rins. Basicamente, isso acontece porque o sangue ele é filtrado lá dentro dos rins, numa estrutura chamada néfron. Dentro dos néfrons existe uma filtragem do nosso sangue, plasma, e a maioria das substâncias do sangue ela é reabsorvida pelo organismo e alguma parte é eliminada pelos nossos rins. Então, por filtrar e baixar o volume sanguíneo, ele é muito utilizado pelos hipertensos, né, pelos médicos, quando receitam para o pessoal que tem pressão alta, porque ele baixa o volume do sangue e o sangue circula com a fluidez melhor. E também em casos renais, por exemplo, em UTI, que o médico ali, nefrologista, vê que é importante o paciente ter uma excreção de urina maior, porque alguns íons ou alguma questão metabólica tá fazendo reter muito líquido. Então ali na UTI também é bastante utilizado esses diuréticos. A gente tem alguns tipos de diuréticos, 3 basicamente, mas o mais utilizado, se eu não me engano, ainda é o poupador de potássio. Mas isso no final sempre vai ser a eliminação de mais líquidos pelo organismo. E com isso melhorar o débito cardíaco, diminuir a pressão arterial. A sensação de emagrecimento que a gente às vezes tem com os diuréticos, que pode-se ter com os diuréticos, na verdade, é a eliminação de mais líquidos do corpo, né? De mais urina. Então, logo ali, o número na balança pode diminuir sim. Nós, mulheres, é muito mais visto, porque nós temos uma variação hormonal mensal muito grande. Então, ali, muitas mulheres às vezes fazem uso de diuréticos sem prescrição por conta de retenção de líquido. E realmente, muitas vezes funciona, mas eu vou te alertar, não faça uso de diuréticos se você não tiver receituado pelo médico. Pode dar muito errado a médio e longo prazo e às vezes até curto prazo. Desencadear alguma coisa que você não sabe, que você tem pretensão a ter e ficar dependente de outras medicações. Então não faça isso, tá? Vamos beber. O mais indicado é beber mais água, praticar mais exercício físico e para quem gosta, né, natação ou hidroginástica, porque ali a água ela tem já uma pressão, a pressão hidrostática que faz essa pressão nos membros inferiores, principalmente, né, que a gente vê mais essa retenção de líquido em membros inferiores, pernas, pés, tornozelo. Então ali a água ela tem um papel importante nessa drenagem, digamos assim, nessa pressão ali nos membros inferiores, melhorando a sua circulação. Então, se você tem problema de circulação, de retenção de líquido, é muito legal você optar por algum esporte ou alguma atividade que tenha água envolvida, tá? Nossa, desculpa o corte, gente, mas esse calor tá terrível. Eu aqui no coração do Brasil tô morrendo. A gente geralmente percebe uma alteração, talvez ali em 1 quilo, 1,5 quilo, dependendo de como da retenção da pessoa, mas não significa que você emagreceu, só significa que a pessoa eliminou mais líquidos. E talvez isso seja bom ou talvez seja ruim para algumas pessoas. Isso é sempre importante tá com acompanhamento médico para isso. Agora, o Ozempic, ele não entra nessa categoria de diuréticos, ele já é uma coisa muito mais elaborada. O Ozempic, ele é um remédio
para tratar diabetes tipo 2. Os famosos têm lançado mão dessa substância, desse medicamento ali, que é a famosa canetinha, né? Mas ele é indicado para pacientes com diabetes tipo 2, dependendo da indicação também no médico, porque o mais normal é que os diabéticos tomem o metformina, e para alguns não respondem bem ao metformina, então o médico opta por ali passar o Ozempic, que é a canetinha, em alguns casos, mas ele não entra nessa de diuréticos do rim, do néfron ali propriamente dito, para eliminação de mais líquidos do corpo. Não, ele é muito mais abrangente, porque ele é para uma doença metabólica. A diabetes é uma doença metabólica que afeta vários órgãos ali, e o corpo é sistêmico, né? Ele basicamente vai diminuir a glicose, o açúcar no sangue. Então, quando a gente fala de diabetes e de medicamentos como esse, a gente está falando de uma questão muito mais sistêmica e mais complexa, porque ele vai mexer ali com rins, pâncreas e fígado. Então, é todo esse sistema interligado que vai fazer toda essa mudança das substâncias ali no metabolismo no corpo. Então, ele não se encaixa em diuréticos, tá? O buraco é muito mais embaixo quando a gente fala de Ozempic. É todo um sistema de órgãos muito importantes para o corpo, o funcionamento do corpo, e acredito que a curto prazo tem, né? As pessoas têm tido resultado, algumas falam que não foi, mas a gente sabe, né? A gente sabe que para um processo de emagrecimento muito rápido assim, é usado algum tipo de substância, né? E é muito delicado porque, como ele é um remédio prescrito para diabéticos, e vai mexer com glicose do sangue, vai mexer com pâncreas, vai mexer com substâncias do fígado, vai mexer com substâncias lá nos rins, a médio e longo prazo, para pessoas que não têm a indicação disso, para pessoas que fazem uso meramente para estético, é muito sério. Eu espero que as pessoas tenham consciência dessas coisas, né? E quem está acompanhando, se elas tiverem esse acompanhamento de perto, elas souberem o risco que elas estão correndo por uma questão meramente estética, que ficou famoso, né? Entre muitas pessoas, e é muito complicado falar disso, porque não é complicado falar disso, é complicado o uso disso para finalidade que não tem nada a ver. E quando a pessoa usa um medicamento que não precisa para uma certa coisa, ela pode ali ter alguns benefícios e tal, mas geralmente dá muito ruim. E como eu gosto de dizer, se tudo der certo, todos nós vamos ficar velhos, em que a gente tenha uma saúde, uma mínima saúde, né, pra gente ver os netos, ou ver as pessoas, ou ter suas atividades de vida diária tranquilamente, né? Não ficar tão dependente de tantas outras pessoas por bobagens, por coisas lá no passado que a gente usou indiscriminadamente. Eu digo elas, remédios são, né? Para fins totalmente banais. Então é isso, pessoal, por hoje é só. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!